São estimados pela Organização Mundial de Saúde que cerca de 300 milhões de mulheres no mundo tenham infecção pelo HPV. No entanto, em torno de 5% desenvolverão as lesões precursoras do câncer e cerca de apenas 0,2% das mulheres infectadas pelo HPV desenvolverão o câncer de colo de útero. Ele é um vírus muito agressivo e a gente sabe que ele é um vírus oncogênico. O que é isso? Ele consegue causar lesão celular a ponto de formar um câncer. Então a gente vê o câncer de colo de útero, mas também o câncer de pênis, o câncer de região anal, né? Então o câncer de reto também está relacionado a ele. E muitas vezes o câncer de orofaringe também. Nem sempre o HPV se mostra como uma lesão verrucosa. Algumas vezes ele só é uma alteração cutânea que ele vai entrar para dentro da célula e vai fazendo a modificação celular e o câncer. O câncer do colo uterino é uma neoplasia frequente na mulher. Ela é, no Brasil hoje, atualmente, é a terceira neoplasia mais frequente, tá atrás do câncer de mama e o câncer do cólon. Em 2016, é esperado cerca de 16 mil novos casos de câncer de colo uterino em todo o Brasil. E a gente já sabe, estatisticamente, que cerca de 52% irão ao óbito nesses primeiros anos depois do diagnóstico. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo é que é o terceiro câncer mais frequente na população feminina. Ele fica atrás, então, do câncer de mama e do câncer coloretal. Esses dados são bastante alarmantes para a gente, vendo uma neoplasia 100% prevenível e com toda essa magnitude. Hoje em dia, no município de Caxias do Sul e na nossa região, tá, o exame de Papa Nicolau, assim como no Brasil, ele é disponível para toda a população. Basta que as mulheres em idade jovem, a partir de 14, 15 anos e a partir do início das suas atividades sexuais, procurem o ginecologista ou o posto de saúde a fim de que se realize o exame. E esse exame é disponibilizado em larga escala. De cada 100 pessoas, 100 mulheres que entram em contato com HPV, 80 irão ter uma infecção transitória, irão resolver a infecção com HPV em questão de semanas ou meses. Apenas 20% irão permanecer durante algum tempo maior, que é chamada uma infecção persistente, que seja de mais de 2 anos. E apenas 2% dessas mulheres que têm essa infecção persistente é que poderão causar as lesões que antecedem o câncer e o câncer do colo uterino. A América do Sul representa a 4ª região de maior incidência do câncer de colo de útero. E o Brasil é considerado um país de alta incidência, com distribuição heterogênea. Né? Nós temos altas taxas de câncer de colo de útero observadas nos estados da região norte e também da região sul, o que torna o câncer de colo de útero um importante problema de saúde no nosso meio aqui no Rio Grande do Sul. Desde o contato com o vírus até o surgimento do câncer, nós temos alguns anos de evolução. E geralmente, quando a gente faz o diagnóstico dessas doenças, geralmente os pacientes estão há alguns anos sem o cuidado ginecológico adequado. Então, uma doença sendo diagnosticada em estágio avançado, né? Na nossa estimativa de mediana desses pacientes de 1 ano, nós vimos que 1/3 dessas pacientes morreram por causa do câncer de colo uterino. Então, além de ter uma alta incidência da neoplasia, nós vemos que é uma doença que tem uma alta mortalidade também. O vírus poderá, às vezes, permanecer na mulher, naquelas células, sem causar dano nenhum a ela o resto da sua vida. E poderá acontecer também situações que a paciente, ela, de uma forma ou de outra, pode alterar a sua imunidade. Doenças, perdas, depressões, poderão alterar a questão imunológica. E aquilo que até um momento estaria aí em controle no organismo, né, esse controle pode ser perdido. E aí o HPV, então, ele pode se movimentar e trazer essas lesões que antecedem o câncer. Nós temos muito falado de imuno-oncologia, o sistema imunológico agindo junto no desenvolvimento do câncer, da neoplasia, no combate ao tratamento, de como é que as coisas funcionam desse lado. Talvez isso tenha a ver, o que a gente vê é que tem pacientes que com Papa Nicolau negativo, em 1 ano evolui para uma lesão precursora e que evolui mais agressivamente. Essas lesões, elas se originam
na região do colo uterino. Caso elas não forem tratadas, elas vão progredir, gerando lesões de alto risco para desenvolvimento do tumor e o aparecimento do carcinoma, né, que é o nome da lesão que se dá ao tumor que se desenvolve na região do colo uterino. Sendo que o exame de Papa Nicolau é um exame que previne o câncer de colo de útero, que pode diagnosticar lesões precursoras, e isso é muito importante que a população esteja ciente. E à medida que a doença ela vai avançando, vão surgindo outros sintomas. Então, os sangramentos, o sangramento entre as menstruações mais exageradas, em termos de volume e duração, a dor na relação. A lesão precursora, às vezes, ela é silenciosa. E aí, só fazendo mesmo o HPV, indo no ginecologista, para a gente ter esse segmento e entender se tem alguma alteração, né? Porque o exame de Papa Nicolau vai nos mostrar se tem alguma célula que nos induz a pensar que talvez seja uma lesão precursora, fazendo a colposcopia e tratando adequadamente para isso não evoluir para uma neoplasia. Se a gente deixa essa doença avançar, não vai no ginecologista, não coleta os exames, espera aguardar, ter dor e sangramento para procurar o médico, a gente já está falando de uma doença em estágio clínico 3, onde a chance de cura existe, mas é muito mais restrita. O que a gente tem que fazer é tratar na prevenção. Infelizmente, as possibilidades do câncer, de tratamento do câncer de colo uterino avançado não são muitas, tá? Por isso que o nosso grande enfoque é tratar a lesão precursora e focar na prevenção, que é fazer o Papa Nicolau e a vacina do HPV. Que muitas vezes a transmissão, o contato desse vírus, que hoje ele é diagnosticado através das lesões que ele causa, isso pode ter acontecido desde o primeiro contato sexual e não do parceiro atual, né? Então tem que ser sempre questionados esses aspectos e talvez até preservados essa instituição família, né? Porque como se coloca com o HPV é uma DST, a primeira coisa que se questiona é a infidelidade. E a gente não está falando de uma doença que evolui em 1, 2 meses, a gente está falando de uma doença que evolui ao longo de anos, porque do momento que a paciente se contamina com HPV, até fazer um NIC, que é a doença pré-maligna, vai de 3 a 5 anos, tá? Às vezes mais, às vezes 10, 15 anos. Do momento que fez o NIC para desenvolver a doença invasora, a doença palpável, aquilo que a gente vê a olho nu, outros 3 a 5 anos. Então a gente está falando de uma doença com um longo tempo de evolução. E não é infrequente lesões precursoras em pacientes extremamente jovens, pacientes de 16, 18 anos, e câncer de colo uterino também em pacientes jovens. A gente vê isso, não é infrequente, tá? E por isso que a gente preconiza que as pacientes que iniciam com a vida sexual já vão no ginecologista fazer o Papa Nicolau, é o mais adequado. Então a gente tem várias etapas da doença em que a paciente pode ser diagnosticada. Por isso a importância de fazer o Papa Nicolau todos os anos, para que a gente tenha várias oportunidades, vários momentos de diagnosticar essa paciente. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. Uma vez o Papa Nicolau estando alterado, esse exame ele vai ser complementado com os exames chamados de colposcopia, onde se usa uma técnica com um aparelho que ele aumenta o colo uterino em torno de 5 a 25 vezes. Se usam soluções como ácido acético e solução de Schiller, onde a gente vai procurar essas prováveis áreas doentes. Elas são demonstradas pelas imagens com manchas, orientando a gente a realizar a biópsia dirigida e com isso confirmando ou afastando aquilo que o Papa Nicolau sugeriu. A partir então do momento em que a biópsia comprova a existência do câncer, nós devemos então buscar o quê? O estadiamento, que é o grau, o nível de invasão que esse tumor apresenta. E após esse momento, nós então começaremos a identificar as melhores ferramentas terapêuticas. Temos tido um número bem expressivo de pacientes jovens, e quando eu falo pacientes jovens, são pacientes com menos de 30 anos, né? Especialmente com menos de 40, né? Salientando que essas são meninas em ainda idade reprodutiva, o que é muito triste porque a doença vai deixar essa mulher estéril, independente se ela for a cirurgia, porque se retira o útero, ou se ela fizer radioterapia, porque a radioterapia também tem essa questão
de trazer a esterilidade para a paciente. Se eu conseguir preservar os ovários, essa paciente vai ter que passar para um outro tipo de tratamento de reprodução, que é o útero de substituição. Ou seja, ela tem a capacidade de fornecer o seu gameta, mas ela não tem a capacidade de gerar porque ela não tem mais o útero. Então ela vai ter que procurar um útero de substituição, que há pouco tempo o Conselho Federal de Medicina permitiu que não sejam só apenas parentescos de primeiro, segundo grau que possam participar desse útero de substituição, mas sim até o 4º grau. O tratamento desse câncer vai depender muito da gravidade da doença, de quando que a gente consegue pegar, fazer o diagnóstico dessa doença. Quando a gente consegue fazer isso em estágios iniciais, a gente consegue fazer tratamentos muito menos agressivos e isso teoricamente não leva a um prejuízo muito grande da fertilidade dessa mulher. A grande questão é quando essa doença está mais avançada, em casos mais graves, que eu tenho que partir para cirurgias como esterectomia, que é a retirada do útero e até dos anexos de tubas e de ovários, ou então casos que eu tenho que partir para tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Nessas duas situações eu tenho um prejuízo claro da fertilidade. A quimioterapia e a radioterapia, porque vai acabar atingindo não só as células do tumor, mas também as células dos ovários, os folículos. E com isso essa paciente vai entrar numa menopausa precoce. O câncer de colo uterino, ele tem um comportamento principalmente local. Ele começa através de uma lesão inicial, que vai invadindo inicialmente o colo do útero. Após, ele pode se disseminar para dentro da cavidade uterina e para a vagina, né? O que a gente chama da doença localizada. Os estágios seguintes do crescimento do câncer, ele pode envolver estruturas como a bexiga, que está aqui, e os intestinos, o reto, que é esse segmento posterior à vagina. Além disso também, ele pode se disseminar através dos linfonodos da região pélvica, o que a gente chama de comportamento loco-regional. Em fases mais adiantadas da doença, ele pode gerar também metástases para fígado, pulmão, ossos e até mesmo sistema nervoso central. Quando detectarem as lesões nas suas fases iniciais, elas podem ser tratadas com a remoção do colo do útero e a cura em 100% dos casos, tá? Inclusive preservando a possibilidade de fertilidade em mulheres jovens. O HPV às vezes ele pode ser então tão agressivo, que não me deixa nenhuma alternativa para preservar a fertilidade dessa mulher. A partir do momento que nós temos o diagnóstico do câncer de colo de útero, isso não é um motivo por si só de desespero. Quando esse tumor adquire características invasoras, né, aí que entra a importância dos procedimentos cirúrgicos que nós, cirurgiões oncológicos, podemos oferecer. Quando o câncer ele é microinvasor, ainda existe espaço para cirurgias conservadoras. Após o câncer se tornar invasor, quando ele ainda está restrito ao colo do útero e à vagina, nós também podemos oferecer tratamentos com uma boa efetividade. Nesses estágios, a cura é possível em cerca de 80% dos casos. A nossa cirurgia visa remover todo o tumor primário, com tecidos saudáveis ao redor do tumor primário e as vias de disseminação, que são as vias dos linfonodos. Nós temos hoje uma casuística ainda bastante grande de pacientes que chegam até nós, infelizmente, num momento mais avançado da doença, né? E isso se deve pelas próprias características agressivas e pelas características locais do tumor, né? E também, às vezes,
por uma demora ou uma falha no processo de identificação desses tumores. A gente vai revisar na literatura, tem poucos casos em que as pacientes retiram o colo do útero, conseguem ter uma gravidez e depois da gravidez elas aí fazem a cirurgia total, completa e fazem a retirada do útero, dos anexos, dos ovários e das tubas. Então esse, de novidade atualmente, são esses casos. Só que são casos muito individualizados, que as pacientes têm que ser jovens, têm que estar cientes do risco de que a doença pode progredir, mas é uma chance da gente dar para essas pacientes de ainda assim conseguirem serem mães. Nesse momento. É um tratamento, digamos assim, intermediário antes do tratamento definitivo. Mas certamente é uma doença que traz muito prejuízo para a fertilidade da mulher. O câncer de colo uterino em estágios iniciais é feito cirurgia, né? Quando ele é localmente avançado, o tratamento efetivo, ainda com chances de cura, é a quimio-radiação, né? E tem taxas de cura que, dependendo do estadiamento, podem chegar a 80% a 90%, tá? O tratamento é feito com a rádio, concomitante à quimioterapia, que sensibiliza o papel da rádio, que é uma quimioterapia que é feita semanalmente, né? E depois desse tratamento, dependendo de como o paciente evoluir, ainda podemos fazer a braquiterapia. Os pacientes fazem a radioterapia aqui conosco através de um planejamento tridimensional. Então, o paciente vai fazer uma tomografia de demarcação, o radio-oncologista vai delimitar o volume de tratamento, o que ele quer que seja tratado. Tudo isso aqui que está em azul é onde a gente blindou a radiação. O nosso objetivo maior é o quê? Que a dose que o radio-oncologista solicitou seja entregue ao tumor e que os órgãos sadios que estão próximos ao tumor recebam a mínima dose possível. Esse é o acelerador linear, propriamente dito. Daqui, então, sai a energia que vai tratar o paciente, tá? E esta parte, que é o gantry, também ele gira 360 graus em torno da máquina e esse cabeçote gira 360 graus em torno do próprio eixo. O objetivo sempre, contemplar todo o volume tumoral que tem que ser tratado, poupando o máximo possível o tecido sadio que está no entorno desse volume tumoral. Esse é o coração da máquina da radioterapia. Aqui é a blindagem, ó. Vê como a parede é bem espessa, então a porta também bem espessa para ficar somente o paciente isolado, para que ninguém se exponha à radiação. Vamos passar aqui a sala então de comando e no monitor, então eles têm a visão em tempo real e áudio também do paciente que está na sala em tratamento. O ritual todo dura em torno de 10 minutos e a paciente sai do tratamento se sentindo bem. Passado essas sessões, nós vamos repetir o exame ginecológico. Se nós tivermos uma boa resposta da doença, e isso significa não ter mais volume de doença macroscópica, a paciente vai à braquiterapia como segunda fase do tratamento, que também é radioterapia, mas ela é feita dentro do útero e dentro da vagina. Nós estamos diante de um problema de saúde pública e hoje é inadmissível nós termos esses dados de incidência de câncer. É um absurdo nós temos pacientes chegando em estágio tão avançado de um tumor 100% prevenível e curável se detectado em estágio inicial. O HPV é uma condição necessária ao aparecimento do câncer, mas ele não é suficiente. Então, o que vai determinar o aparecimento do câncer? Existem outros fatores também associados, como, por exemplo, mulheres que tiveram o início da sua atividade sexual muito precoce, a presença de múltiplos parceiros, tá? Higiene precária na região, certo? Presença de outras doenças sexualmente transmissíveis. Com relação ao uso do preservativo como método de prevenção da transmissão do HPV. E que se observou, e o resultado foi positivo, sim, ele é um fator de proteção, e que tem um efeito ainda maior quando os homens ou as mulheres que não são monogâmicas, né, principalmente nessa população, houve um fator de proteção ainda maior. Então, a camisinha ela tem sim
um efeito preventivo com relação à transmissão do HPV. Tem que vacinar as meninas por quê? Para que a gente não chegue lá na frente com uma doença muito grave e que coloque em risco toda a parte reprodutiva dessa paciente. A vacina, ela é indicada pelo Ministério da Saúde para crianças de 9 a 13 anos. Por quê? Porque se provou que a maior eficácia dessa vacina é quando a pessoa nunca teve contato com o vírus através de relação sexual. Então é um momento que ela vai ser mais beneficiada. Mas ela pode ser beneficiada a vida toda, inclusive se ela já tem HPV. Então, a vacina dada numa pessoa com HPV faz com que o HPV não volte ou não crie novas lesões ao redor da lesão inicial. O que os trabalhos mostraram? Que essas pacientes que fazem a vacina, né, hoje que tem para o HPV tipo 6, 11, 16 ou 18, trouxeram uma redução do câncer de vulva, vagina, colo uterino em torno de 70% até 95%. Já dos condilomas genitais, né, que são as verrugas genitais, em torno de 85% a 95%, tanto no homem como na mulher. Então as vacinas têm um efeito eficaz. Além da mortalidade ser alta, quando a doença evolui, o desfecho dessas pacientes é muito sofrido, né? Porque a doença ela tende a ter uma invasão local e as pacientes, infelizmente, evoluem com muita dor no final da vida. Então tem tudo isso que pode ser prevenido e é isso que a gente quer alertar a população. Por que não vai ofertar para sua filha? Se mal não faz, só pode trazer benefício. E essa vacina, ela não contém nenhum componente que possa fazer mal para as meninas, porque senão ela não estaria sendo usada nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Se é uma vacina liberada em tantos países, por que esse preconceito aqui no nosso? Nós médicos, que a gente vê a quantidade de mulheres jovens de 16, 20, 30 anos que morrem nos hospitais por causa dessa doença, do câncer de colo de útero, que podia ter sido prevenido com uma vacina, a gente fica horrorizado.